Ezequiel 37. Essa Bíblia que você está aí, a página 874. Do 1 ao 14. Diz a palavra do Senhor. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles. Eles eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. Então me perguntou: Filho do homem, acaso poderão reviver esses ossos? Respondi: Senhor Deus, tu sabes. Disse-me ele: profetiza estes ossos e dize-lhes: ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me fora ordenado. Enquanto eu profetizava, houve um ruído, um barulho de ossos que batiam contra ossos e se ajuntavam, cada osso ao seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e cresceram as carnes, e se estendeu a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Então ele me disse: profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz-lhes: assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Profetizei como ele me ordenara, e o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército sobremodo numeroso. Então me disse: filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança, estamos de todos exterminados. Portanto profetiza e disse-lhes: assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura, e vos farei sair dela, ó povo meu, e vos trarei à casa de Israel. Sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir a vossa sepultura, e vos fizer sair dela o meu povo. Porei em vós o meu espírito e vivereis, e vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, diz o Senhor. Amém. Palavras do Senhor. Eu estava lendo um sermão do reverendo Gerson Correia de Lacerda, não sei se você conhece, se não conhece, vale a pena lê-lo. É um pastor da nossa igreja, e ele falava nesse sermão sobre o Espírito Santo, e eu baseei um pouco da reflexão de hoje sobre a mensagem dele, e na ocasião era 2021, faz um pouquinho de tempo, e lá ele dizia que o Espírito Santo estava na moda, nos idos do anos 2000, né? Aquela coisa da virada do milênio, né? Todo mundo, o Espírito Santo agora vem, e hoje, 22 anos depois, parece que o Espírito Santo não está mais na moda. A gente já não escuta tanto, né? Estou pensando na nossa realidade de IPI, que somos uma igreja reformada e não cessacionista. O que é isso? A gente entende que os dons continuam, que o Espírito Santo move no nosso meio. Então, a gente tem muito mais abertura para essa ideia, então, dos dons, do mover do Espírito. Então, para nós que temos essa leitura, também não está na moda. A gente não escuta. Eu, particularmente nos meios e nos corredores, a gente ouve falar muito de plantação de igreja, estamos nós aqui, né? A gente ouve falar muito sobre revitalização de igrejas, as igrejas que estão aí, né, quase morrendo, e a gente tem até uma nova secretaria, e a gente precisa pensar sobre isso, e a gente tem que orar nesse sentido, com toda certeza. Mas o que está hoje na moda são os influencers cristãos, né? Garanto que você segue um. A gente sempre segue. E tem aqueles, né, que vão pensar, a gente que está desse lado, que gostaria de ser, mas não é. Tem aqueles que acham que são, mas não são.
Mas o que está na moda aí hoje são as redes sociais. Não se fala mais tanto sobre o Espírito Santo. No entanto, essa ideia de que a gente está distante, que parece que o Espírito Santo é uma coisa que está, então, guardada aos pentecostais, né, já que eles são pentecostais, remete automaticamente a Pentecostes, a pessoa do Espírito Santo. E a gente acaba entrando nessa de que o Espírito Santo então é coisa de pentecostal, mas não é, né? É coisa de cristão, é coisa de gente que está envolvida com o reino. E quando a gente pensa no Espírito Santo, e apesar de a gente às vezes achar que não está muito dentro da nossa história, é preciso a gente lembrar que hoje é o dia que a gente traz a memória. E eu gostaria de pensar com você hoje que não é apenas no dia de Pentecostes que nós temos que falar sobre o Espírito Santo. Nosso Deus é trino, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Ele age na nossa vida através das três pessoas. E ele é um só na mesma substância. E esse é um dos mistérios da nossa fé. Na semana que vem a gente tem o Domingo da Trindade, que a gente também ainda está falando sobre a Trindade, sobre a ação de Deus e como Deus apresenta-se para nós, mas ele não deixa de ser um, sendo três. E esse é o mistério da nossa fé. Não vou aqui tentar explicar. Hoje nós vamos manter a nossa discussão e o nosso pensamento na pessoa do Espírito Santo, então. Nós começamos o mês de maio, nós estamos falando também sobre família. Maio é o mês da família, é o mês que a gente também reflete sobre a família. Dia 15 de maio, se não me engano, foi o Dia Internacional da Família. Então, a gente também trabalha essa questão da família ao longo desse mês. E eu gostaria então de pensar contigo sobre as ações do Espírito Santo na nossa vida pessoal, na igreja e também na família. E a partir desse texto que nós lemos de Ezequiel, eu queria mostrar então para você e fazer aqui 3 considerações. A primeira, o Espírito Santo é aquele que nos faz ver a verdade. Olha aí, o capítulo 37 diz: veio sobre mim a mão do Senhor, ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de um vale onde estava cheio de ossos e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos na superfície do vale e estavam sequíssimos. E a partir dessas palavras a gente então pode afirmar que o Espírito Santo ele atuou na vida do profeta Ezequiel, conduzindo ele para um rolê bem aleatório, né? Tava ele lá tranquilo e de repente vai para um vale de ossos secos do nada, né? E Deus fala para o profeta nesse lugar. Ezequiel, ele então para nesse vale, mas não era um vale de campos verdejantes, não era um vale, né, interessante, porque a Bíblia fala de outros vales, né, de outras situações e que são muito mais agradáveis. Não. É um vale de ossos secos. Convenhamos que é uma coisa bem assustadora, horrorosa. Se a gente parar para pensar, muito funesto. Cheio de ossos humanos ressequidos, né? Ele foi para um filme de terror mesmo. Porque é uma coisa que você parar para pensar, não foi para um cemitério, a ideia de que está tudo coberto. Não, esses ossos estavam à vista, todos secos, né? Muito feio. O Espírito Santo ele não poupa o profeta. Ele faz ele olhar para essa terra cheia de ossos humanos secos, ver bem de perto, olha, tá seco. Ele deixa isso muito claro no original e também para a gente, né? A gente usa o superlativo, né? O ressequidos, mas no original geralmente as palavras em hebraico quando querem enfatizar é a ideia de a gente repete. Então, Deus repete para o profeta que aqueles ossos estão secos, muito secos, né? Sequíssimos, a gente usa no português. E essa é uma ação do Espírito Santo, mostrar a verdade, mostrar a verdade da realidade. E aí, qual era a realidade do profeta? O texto deixa claro que esses ossos secos eram o povo de Israel. O povo de Israel se encontrava seco como esses ossos, sem futuro e sem esperança.
Ezequiel profetizou no tempo que o povo de Israel estava no exílio babilônico. Ele foi levado da sua terra para uma outra terra. E lá ele servia como escravo ao Império Babilônico. Era um lugar onde eles estavam secos. Imagina você ser tirado da sua terra, né? Levam você aqui de São Carlos para qualquer outro lugar onde você não conhece ninguém e você tem que servir essa pessoa ou esse reino. Era isso que aconteceu. Então o povo estava na mesma situação, sem esperança, seco por dentro, não tinha futuro, igual esse vale de ossos secos. Quando Deus conduz Ezequiel para esse vale, o Espírito Santo mostra para ele o quê? E deixa muito claro, esses ossos é o povo de Israel. É assim que vocês estão, sem vida, secos. O Espírito Santo mostra a Ezequiel a sua realidade e a verdade dessa realidade. Não tem vida, não tem nada que vocês possam assim pensar e ter esperança. E quando a gente olha para nós, essa também é a nossa realidade. Como ser humano, como povo de Deus, a igreja do Senhor, que nós cremos que somos, mostra o quê? Qual é a verdade que o Espírito Santo nos mostra? A nossa natureza quebrada. Não tem nada que seja realmente bom o suficiente que a gente possa construir alguma coisa. Quando a gente olha para a nossa realidade, a nossa vida está seca, igual esse vale, se a gente não tem Deus, se a gente está longe do Senhor. É a realidade do pecado, que quebra a nossa natureza, que faz a gente sangrar. E é isso que o Espírito Santo vai mostrar, a verdade de uma vida sem Deus. Uma realidade seca, dolorosa. A gente acha que está tudo bem, mas não está. É osso seco, osso tudo misturado, é aquela bagunça, é um caos. O pecado traz caos. E o Espírito Santo nos leva a esse contato com a realidade, a verdade de quem nós somos, pecadores. De que não há vida em nós por nós mesmos. E é isso que o Espírito Santo faz. Ele não nos afasta dos problemas. Ele não esconde a realidade da gente. Às vezes a gente tenta enfeitar, deixar as coisas bonitas. Não, o pecado, ele faz a gente perder a noção das coisas em volta. São ossos secos. É isso que o Espírito Santo está mostrando para o profeta. Não tem o que fazer, não tem nada, não tem esperança, não tem perspectiva. E quando a gente olha para a nossa família, para a nossa vida, é que eu falo nossa no sentido abrangente, tá? Não estou falando só minha e sua, mas quando a gente olha para a nossa sociedade, para a nossa realidade hoje, não é diferente. São famílias que estão assim destruídas, são esse vale de ossos secos, de relacionamentos quebrados, entre pais e filhos, entre marido e mulher, entre sobrinhos e tios, realidades doloridas, mas que a gente precisa olhar e a gente precisa enfrentar, que às vezes a gente não quer, a gente gosta de fingir que está tudo bem, mas não está. O pecado, ele deteriora as nossas relações, ele nos afasta de Deus, nos afasta das pessoas, nos torna egoístas. E a gente geme e chora por causa da corrupção. A gente sangra diante do mundo corrupto, que é cheio de pecado, de dor, de sofrimento, que está seco, igual esse vale. Essa realidade dói. Falar sobre a realidade da vida no mundo de fantasia é algo que as pessoas não querem ouvir, mas a gente precisa ouvir. E aí eu quero ir para a segunda consideração. Essa é a realidade dói, seca, destruída. Mas o Espírito Santo concede o quê? Esperança. Esperança diante de uma realidade. Porque olha aí o texto bíblico diz pra gente, ele continua no verso 4. Disse-me ele, profetiza a esse ossos secos e diz-lhe, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor.
ossos secos ouvir a palavra do Senhor. Parece uma coisa muito absurda, mas o fato é que, por mais absurdo que pareça, é isso que Deus manda fazer. Nada parece mais absurdo, mas é. No tempo de Ezequiel, havia uma grande e populosa cidade, com muita gente disposta. Eles estavam lá à beira do rio Quebar, na grande Babilônia. Pessoas que podiam ouvir a palavra do profeta, que pareciam secas e que pareciam que não iam ouvir nada. Mas Deus manda pregar para essas pessoas, nessa cidade. Que se esses ossos são o povo de Israel, vamos pensar esse povo de Israel que está lá na Babilônia. E Deus manda pregar. A princípio parecia perda de tempo para Ezequiel. Mas ele obedece, ele cumpre, ele vai lá e prega. Deus mandou, eu faço, não tem sentido, mas vou pregar. E ele prega para esse vale de ossos secos. E o Espírito Santo queria que ele fizesse, e ele fez. E o que acontece? Algo fantástico. De repente começa aquele barulho, né? Você imagina osso com osso, né? E começa a levantar, e começa o barulho, e esses ossos vão se juntando, e eles vão se encaixando no seu próprio lugar. Aquilo que era um vale de ossos secos começa então a ganhar tendão, ganhar músculo, ganhar pele e se tornam pessoas. Até que a respiração entra nesses corpos e eles começam a viver novamente. E tudo isso tinha um sentido. Os ossos secos eram o povo de Israel, sem esperança, sem futuro. Mas havia uma coisa que poderia fazer então o povo de Israel voltar a viver, voltar a ter esperança novamente. Era a palavra de Deus. É a única coisa que pode fazer com que pessoas mortas, incapazes, possam reviver, secas, que nem esse vale de ossos secos, voltar a ter vida. É a palavra de Deus. A palavra profética de Ezequiel sobre aqueles ossos secos faz o quê? Vida. É isso que aconteceu na minha história, na sua história. Quantos de nós, quando nos chegamos a Jesus, nos sentimos tal qual esse vale de ossos secos? As coisas parecem que não se encaixavam, não faziam sentido. A gente não tinha esperança. E o Espírito Santo vem e renasce então a esperança nos nossos corações. Foi isso que aconteceu na história. Ezequiel, ele pregou a judeus então que viviam lá na Babilônia, no cativeiro babilônio. A sua pregação faz um milagre e as pessoas desesperadas voltam a sentir esperança. Homens e mulheres completamente desiludidos passaram a ver um futuro. Tem futuro. E é isso que o Espírito Santo faz ainda hoje. Ele produz esperança, produziu no povo de Israel, produziu na minha vida e na sua, e pode produzir naqueles que a gente ama, na nossa família, na nossa casa, na nossa cidade, na nossa sociedade. A gente precisa crer e tomar isso para nós, porque o que ele faz, e ele nos leva a tal qual Ezequiel, a pregar para esse vale de ossos secos. Ele nos conduz, como diria Lucas 4, de 18 a 20, a evangelizar os pobres, a proclamar libertação aos cativos e restaurar vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. O Espírito Santo na nossa vida, no nosso coração, realmente faz com que a gente acenda a chama da esperança. Não é só uma canção, é muito mais que isso. Isso precisa encher a gente de esperança. Existe algo que ainda pode salvar o nosso país, a nossa família. A palavra do Senhor. Só ela pode fazer isso. Só ela pode dar vida, dar esperança, dar perspectiva, dar dias melhores, dar promessas de dias melhores. Paul Tripp fala que o alvo de Deus é mais profundo que mudança emocional ou de situação. Não é nada mais, nada menos do que transformação pessoal.
É isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. Nos transforma, muda quem nós somos, torna esse vale de ossos secos que uma outra hora nós fomos, em pessoas vivas, cheias de esperança. Transformação que só a palavra do Senhor pode fazer, que só o Evangelho, que só as boas novas de salvação podem fazer. De pessoas caídas em pessoas transformadas, de famílias destruídas em famílias redimidas, em relacionamentos quebrados em relacionamentos restaurados, de pessoas solitárias em gente que tem família, que agora não vive mais assim. A nossa transformação pessoal, ela é trabalhada em comunidade. Aquele que antes andava sozinho, uma vez que aceita Jesus, começa a caminhar em comunidade. É moldado, é amparado, é fortalecido. E aí isso nos leva à terceira consideração. O Espírito Santo nos forma como povo de Deus. Como povo de Deus. Olha só, os versículos 12 e 14. Portanto, profetizai e disse-lhe, assim diz o Senhor Deus, eis que abrirei a vossa sepultura e vos farei sair dela. E disse-lhes, assim diz o Senhor Deus, eis que... Opa, repeti aqui, culpa do astigmatismo, hein, gente? Sabereis que eu sou o Senhor quando eu abrir a vossa sepultura e vos sair dela, o povo meu, porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vos estabelecerei na vossa própria terra. Então sabereis que eu, o Senhor, vosso Deus, é que fiz isso. Essas palavras lidas a partir do contexto histórico nos lembram que o povo de Israel foi arrancado da sua própria terra pelos babilônicos, foi levado. O cativeiro da Babilônia era a sepultura em que eles estavam. E o que acontece? Deus tira eles desse cativeiro. A gente tem estudado na escola bíblica, falando sobre os impérios sobre a terra, quando os medo-persas dominam os babilônicos, o que acontece? Ciro faz um edital e manda o povo embora. Pode voltar para sua terra. Deus é o Senhor de todas as coisas. Deus tira esse povo lá da sepultura da Babilônia e manda de volta para a terra. Então, naquele tempo, a Babilônia era uma das maiores potências. Ninguém achava que a Babilônia ia cair. Ninguém. Eles tinham poder. As suas vitórias eram incontáveis. Nada indicava que eles seriam derrotados. Mas eles são. Israel é tirado da sepultura. Então, às vezes a gente olha a nossa vida, a gente olha a nossa família, a nossa casa. Quantas pessoas a gente olha e fala, isso aí não tem mais jeito. Não tem o que fazer, já fizemos de tudo. Olha para Babilônia. Babilônia, todo mundo achava que ninguém ia derrotar e derrota. E como a gente falou na escola bíblica, o nosso Deus é poderoso. A vitória é dele no final. Então a gente precisa confiar e crer de fato que esse Deus é poderoso e que vai tirar as pessoas que têm andado igual esse vale de ossos secos, que a gente ama, da nossa família, da nossa casa. Essas pessoas ainda vão ser restauradas em nome de Jesus, vão sair das suas sepulturas e vão louvar e bendizer ao Senhor. A gente precisa crer, a gente precisa tomar essa verdade para a nossa vida e continuar firme e forte orando. Não é fácil. Não é fácil, porque a gente vê a pessoa escrava. A gente vê a pessoa seca. A gente lembra que a gente já foi assim. Que Cristo restaurou nossa vida. E se não fosse isso, talvez algum de nós nem estivéssemos aqui mais. Então a gente precisa trazer a memória que Deus é o Deus da história. Ele fez isso com Israel. E esse Espírito, esse Deus que fez a mesma coisa com Israel, continua o mesmo. Ele fez isso nas nossas vidas e pode fazer na nossa família, no nosso país, na nossa casa. E o Espírito Santo continua agindo dessa forma, porque Ele é aquele que abre sepulturas, é Ele quem dá o convencimento, é Ele quem dá a fé. Às vezes a gente quer bater de frente, né? E quer empurrar goela abaixo o evangelho para a pessoa. Você está errado, isso e aquilo, mas quem dá o convencimento é o Espírito. Quem deu vida para esses ossos secos foi o Espírito, não foi o profeta.
Ele foi usado por Deus para falar a esse vale de ossos secos, mas não foi ele que fez. E a gente precisa lembrar disso. A gente está na posição aqui hoje do profeta, de falar. Deus nos deu essa capacidade de vá por todo mundo anunciando o Evangelho, apregoando essa libertação. Mas é o Espírito Santo que dá vida. É Ele quem transforma esse vale de ossos secos em pessoas vivas, cheias de esperança. Que transforma esse vale de ossos secos num povo de Deus. Que faz com que essa comunidade então saia da sepultura e volte para a sua terra. Né? E aí aqui é interessante porque esse povo de Deus que é formado, ele já não anda mais sozinho. Ninguém é povo de Deus sozinho. A gente ouve por aí falar, eu sou a igreja do Senhor. Você é, meu irmão, minha irmã, mas se você não congregar junto com os outros, uma hora você esfria. A palavra de Deus diz que é para a gente não deixar de congregar como é costume de alguns. Porque é na vida em comunidade, onde a gente lembra um para o outro, todo domingo. Olha, Cristo viveu, morreu e ressuscitou pelos nossos pecados. É na vida em comunidade que a gente encontra direção, que a gente encontra apoio, que a gente celebra a mesa, que a gente traz à memória a razão da nossa esperança. Porque a gente vai vivendo a vida. Vou convidar você a olhar para a sua semana que passou. Quem teve uma semana fácil aqui? Gente, mas é tão tranquilo ser crente, não é? Tivemos uma semana com certeza várias lutas, várias dificuldades. Foi fácil você chegar aqui hoje? A tentação para ficar em casa descansando, dormir mais um pouquinho. Mas a gente vem, e a gente ouve a palavra, e a gente canta, e a gente é edificado, e a gente é alimentado, como a gente vai ser pelos sacramentos, pelo partilhar. E a gente sai daqui restaurado, renovado. É isso que o Espírito Santo faz. A gente chega quebrado e nos dá esperança, nos fortalece, nos edifica. Nos faz lembrar que a gente está ligado a um Deus que é poderoso, que é santo, e que nos chama para trabalhar com Ele, mesmo na nossa realidade. A sermos aquelas e aqueles que dão testemunho, mas que estão aqui junto no domingo, trazendo a memória o motivo da nossa esperança, nos fortalecendo. E isso é maravilhoso. E nos lembra que a gente precisa ser novas criaturas, ser esse povo que saiu da sepultura. Todo domingo a gente traz a memória quando a gente está reunido, que a gente foi restaurado, que a gente foi renovado, que a gente tem um motivo de esperança, que o nosso Deus é poderoso para salvar, para nos libertar. Eu sei que você sabe disso, eu sei que quando você ora durante a semana, você traz essa memória. Mas não é diferente quando alguém fala isso pra gente? Às vezes você está lá, você orou, você conversou com Deus a semana inteira, você está com um problema que você não sabe como pensar, como resolver. E aí parece que alguém que você não viu a semana inteira, olha para você e você compartilha isso e a pessoa às vezes fala uma coisa que parece que assim, é isso. Por que eu não tinha pensado nisso? E traz aquela paz assim, traz aquela direção que você fala, olha, era isso que eu precisava. Ou às vezes você nem fala nada, mas a pessoa vem contar como foi a semana dela e fala como Deus agiu e aquilo lá vai... E você fala, Deus, é isso. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos leva à vida em comunidade, nos dando o que? Iluminação, nos dando entendimento. Como Cristo ressuscitou, significa que os cristãos são o povo da reconciliação, não de divisão. Pessoas que curam, não que ferem. Pessoas de perdão, não de vingança. Pessoas de amor, não de ódio. Em resumo, o povo da vida, não da morte, diria Henry Noah. É isso que a gente lembra nos domingos. E eu queria concluir com você. Se o Espírito Santo estava na moda lá nos anos 2000, e já não está mais na moda, né? Trazendo aqui o nosso início. Uma coisa é fato. A gente pode achar que a gente precisa dos influencers cristãos, mas a gente não precisa. Mas do Espírito Santo a gente precisa. Porque a gente precisa, a gente é esse povo de Israel. Nós somos a igreja do Senhor. Ele nos restaurou, Ele nos restaura
e diz que vai voltar uma segunda vez para nos restaurar de forma completa. Assim como o Espírito Santo levou Ezequiel para esse passeio aleatório, onde ele apresentou a realidade do Vale de Ossos Secos para ele, o Espírito Santo moveu e fez esse vale, fez essa realidade ser transformada. Tirou a dor, tirou a morte, tirou o sofrimento. É o que ele faz ainda hoje. Assim como o Espírito Santo fez com Ezequiel, fez com que ele pregasse esse vale de ossos secos, para que esse vale de ossos secos revivesse, ele também faz com a gente ainda hoje. Nos lembra que nós temos palavra de cura, de restauração, de transformação, que a gente tem palavra de esperança para a nossa realidade quebrada, cansada. Nos lembra que Ele é aquele que nos dá liberdade, que restaura as nossas vidas. Assim como o Espírito Santo formou um grande povo a partir desses ossos quebrados, que tirou esse povo lá da sepultura da Babilônia e levou de volta para a sua terra, da mesma maneira o Espírito Santo nos tirou do nosso egoísmo, do nosso egocentrismo e nos trouxe para a vida em comunidade. É o mesmo Espírito. É o mesmo Espírito que nos restaurou, que nos traz, que nos transforma e que nos diz: você, meu povo amado, eu te comprei com alto preço. Foi a preço de sangue. E que nos diz que a gente não fez nada para merecer isso. A gente era esse vale de ossos secos. Ele nos restaurou, Ele nos deu o seu Espírito, para que a gente pudesse ser chamado de filho, de filha. Cada um de nós. E é isso que a gente celebra hoje, né? Quando a gente se reúne em volta da mesa e a gente traz aqui a realidade nossa de povo quebrado.